Boa noite, igreja. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, meus irmãos. Ou boa tarde, ou bom dia, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, dar louvor pela igreja do Senhor que está reunida aqui nesse momento. Nós vamos ter um culto um pouquinho diferente. Eu aqui no meu escritório, com a minha família, você aí com a sua família, aí na sua casa. Nós vamos estar louvando o nome do Senhor juntos. Eu quero te convidar a participar com a gente nesse momento de adoração e de busca diante do Senhor. Para isso, eu quero ler com você o Salmo de número 125, que vai nos dizer o seguinte: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Amém? Esse é um momento de adoração, é um momento de busca diante do Senhor. E esse texto fala para a gente de estar firme em Deus. É um momento, sim, que nos deixa abalados. É um momento, sim, que nos deixa angustiados em certa maneira. Mas eu quero convidar você a olhar não para a circunstância, mas para olhar para aquele que faz todas as coisas. Aquele que é o Deus Todo-Poderoso, que pode nos trazer conforto nesse momento de angústia. Então, eu quero convidar você a participar nesse momento desse culto. E para isso, eu gostaria de que você pudesse confiar no Senhor. Eu sei que são momentos difíceis. Eu sei que são tempos, podemos dizer até mesmo tenebrosos para todos nós. Mas é tempo de agradecer a Deus. É tempo de gratidão. É tempo de louvor ao Senhor, porque Deus é Deus e Ele há de fazer segundo a sua santa vontade. Apenas adoremos ao Senhor e glorifiquemos Ele, porque Ele é o Senhor das nossas vidas. Vamos descansar na certeza de que o Deus Todo-Poderoso nos conduzirá à tua santa vontade. Amém? Esse texto que nós lemos, ele fala especificamente sobre o templo do Senhor. O templo do Senhor ele fica no alto do Monte Sião, que está em Jerusalém, e Jerusalém ainda assim fica no alto de um monte. É interessante a gente olhar a cidade de Jerusalém, pois ela é uma cidade no alto de um monte ao redor de vários, ou melhor, no meio de vários montes ao redor. Isso mostra como uma cidade pode ser uma cidade bem protegida, como a cidade de Jerusalém. Porque qualquer que quiser guerrear contra essa cidade vai ter muita dificuldade de subir e descer esses montes e alcançar essa cidade. E é por isso que a palavra do Senhor nos ensina que, como ao redor de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor ao derredor daqueles que o amam. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. E não importa a situação que estejamos passando, não importa a situação que estejamos vivendo, o Senhor está conosco. Apenas confie nele, confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, no mais por ti tudo ele vai fazer. Eu quero adorar o Senhor junto com você nesse momento, fazer uma oração, que a gente possa começar esse culto orando e buscando o Senhor. Amém? Deus eterno, nós te agradecemos, te damos louvor porque tu és rei sobre as nossas vidas. Pedimos que o Senhor conduza o nosso culto nessa noite para a glória e honra do Senhor. Que o teu poder, a tua graça e a tua misericórdia nos possa fortalecer nesse momento. E em todo o tempo nós possamos descansar no Senhor. Quebranta os nossos corações, guia as nossas vidas diante do Senhor e ensina-nos a vivenciar os teus propósitos todos os dias. Que essa noite seja uma noite de agradecimento ao Senhor, de louvor a Ti. E é no nome de Jesus que nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Nesse momento nós vamos louvar o nome do Senhor. Você vai ficar agora com o presbítero Itamar e sua família. E nesse momento nós vamos estar louvando a Deus. E logo depois a gente vai passar também para uma palavra de Deus. Maior eu sei, foi pra mim.
Ele nos dará seu reino. Então, meus irmãos, agora é o momento da nossa palavra, a gente poder aprender um pouquinho mais, falar um pouquinho mais sobre aquilo que Deus tem para a nossa vida. Tenho certeza que você está aí com a sua família, nesse momento em que talvez você possa estar um pouco angustiado, um pouco entediado por ter que ficar sempre em casa, mas eu quero que nesse momento a gente possa louvar o nome do Senhor juntos, que a gente possa agradecer a Deus pelas dádivas, pela vida que Ele nos tem dado. Apesar do momento difícil, é nesses momentos em que nós aprendemos a desfrutar do melhor de Deus para a nossa vida. Eu tenho certeza que depois que tudo isso passar, por mais que possa demorar ou não, eu tenho certeza que depois que tudo isso passar, nós vamos dar muito mais valor à nossa família, vamos dar muito mais valor à comunhão na igreja, vamos dar muito mais valor ao culto, ao momento do culto em união uns com os outros. Tenho a certeza de que Deus está fazendo grandes coisas e a vontade dele é soberana sobre tudo. Então, eu quero meditar na palavra de Deus contigo. Eu gostaria que nesse momento a gente meditasse juntos num salmo já bem conhecido, salmo de número 126. Nós vamos ler todo ele. Salmo 126, versículo 1 ao versículo 6. Se você quiser pegar a sua Bíblia aí, a gente vai acompanhar juntinho agora o texto do Salmo de número 126, que diz assim: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai eterno, nós queremos agradecer o Senhor pela tua palavra. Te agradecer porque sabemos que o Senhor é Deus e em tudo o Senhor nos tem abençoado. Eu quero pedir que o Senhor possa guardar a nossa vida nesse dia, falar o nosso coração através dessa palavra maravilhosa que vem do Senhor, e pedimos que o Senhor nos ensine a confiar em Ti e andar nos Teus caminhos. É em nome de Jesus que oramos, agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Meus irmãos, esse texto, um texto muito conhecido, faz parte dos cânticos de romagem ou cânticos de degraus, que era um tipo de salmo que era cantado, e ele era cantado enquanto as pessoas subiam até a cidade de Jerusalém. Eles saíam das suas casas, iam até a cidade de Jerusalém para as festas, como as festas de tabernáculos, a festa da Páscoa ou a festa de Pentecostes, por exemplo. Eles saíam de suas cidades, e como Jerusalém fica no alto de um monte, o templo do Senhor fica ainda no alto do monte, eles saíam de suas cidades, iam até esse caminho e subiam. Por isso chamado Cântico dos Degraus, porque a cada momento que iam subindo, iam cantando. São os salmos do número 120 até o número 134. Isso, até o salmo de número 134. Eles são cada um diversos, cada um deles falam de uma forma diferente, cada um deles fala sobre um assunto diferente, mas cada um tem o âmbito de buscar a presença de Deus, pois o intuito quando eles subiam era chegar até a cidade de Jerusalém. Por exemplo, nós temos vários salmos muito conhecidos dentro dos cânticos de degraus. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Salmo 122, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, e por aí vai. Nós temos vários desses salmos que falam exatamente sobre essa confiança em Deus, esse amor ao Senhor e o louvar a Deus em todas as circunstâncias. Esse salmo de número 126 fala de uma época que se passou, não de um momento presente. No momento que agora eles estão se lembrando dos momentos anteriores. O momento em que a gente vive me faz relembrar, e eu, os irmãos sabem, gosto muito de história,
me faz relembrar um pouco sobre uma outra pandemia que existiu no mundo, mais ou menos dentro bem no princípio do século passado, 1918 até o 1920 aqui no Brasil, que foi a chamada gripe espanhola, que foi uma gripe também que assolou o mundo inteiro, porém naquela época não se tinha as tecnologias que temos hoje, as facilidades, vamos colocar assim, de proteção, como a gente está sempre ouvindo aí o dia inteiro, álcool em gel, lavar as mãos abundantemente, máscaras e tudo mais que se possa fazer. A questão é que naquela época não se tinha esses conhecimentos e a doença foi muito tenebrosa, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E o que é interessante é que faz exatamente esse ano, na verdade, em dezembro, vão fazer 100 anos do fim da gripe espanhola no Brasil. Ela é contada de janeiro de 2018, perdão, de janeiro de 1918 a dezembro de 1920. E é então que a gente tem uma figura de um momento em que o Brasil passou por uma assolação muito grande, uma tristeza muito grande, um impacto muito grande em todas as áreas do brasileiro, pois ela infectou o Brasil em várias formas, como também está acontecendo hoje, infectou o mundo todo. É chamada de gripe espanhola, pois na Espanha não tem exatamente começado por ali, mas acima de tudo foi ali que deu-se a entender o grande número de casos de pessoas que tinham sido atingidas logo depois da Primeira Grande Guerra. E então, a gente vai ver algumas questões muito interessantes para a gente poder lembrar. Aquilo passou, aquilo se foi, ficou para a história. Aquele foi um momento da humanidade que ficou nos livros de história. Outras grandes pandemias já aconteceram depois disso, mas talvez nenhuma tenha se igualado ao número de mortos, às grandes derrotas, vamos dizer assim, que aquela veio trazer para a humanidade daquela época. Nós estamos vivendo hoje talvez uma das piores situações desde aquela época. 100 anos atrás. 100 anos, tivemos sim em muitos lugares grandes gripes, como gripe aviária, a gripe suína, como é conhecida, o ebola, mas nenhum deles parece ter alcançado tanto espaço como esse que estamos vivendo nesse momento. Nenhum deles alcançou tantos países e tantas pessoas como esse que nós estamos enfrentando nos nossos dias. É importante a gente entender que o que nós vivemos hoje é algo que vai ficar para a história. Os livros vão falar sobre esse momento específico dentro da história. Nós podemos olhar para trás e ver coisas que Deus fez de forma grandiosa e maravilhosa na nossa vida. Mas assim como o Salmo de número 126, nós precisamos recordar das grandes coisas que Deus faz, das grandes maravilhas que Deus traz sobre as nossas vidas, e isso nos dá força. No livro de Lamentações, Jeremias vai escrever e vai falar sobre essa ideia daquilo que nós precisamos trazer à memória para que nos traga esperança. Quero trazer à memória aquilo que me pode trazer esperança. A nossa maior esperança precisa estar em Deus, nas mãos daquele que é todo-poderoso, naquele que é o Senhor das nossas vidas. Ele é o sustento do nosso coração, Ele é a força que nós precisamos para dar continuidade à nossa vida, é Ele quem nos dá força para podermos passar por esses momentos que às vezes possam trazer tanta preocupação para o nosso coração. O primeiro versículo começa dizendo: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. O texto começa dizendo sobre momentos passados. Lembra quando o Senhor restaurou a sorte de Sião? A gente ficou como quem sonha. Nossa, Deus resolveu o nosso problema. Deus agiu sobre as nossas vidas. Deus curou, Deus libertou, Deus nos ajudou a vencer a batalha. E eles ficaram: nossa, é verdade? Me belisca para ver se eu não estou sonhando. Me belisca para ver se isso é realmente verdade. E então que naquela época eles vão poder dizer o seguinte: nossa, Deus fez grandes coisas por nós. Sim, o momento aqui é de lembrança do passado. E esse texto diz e continua dizendo sobre isso. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós
por isso estamos alegres. O salmista aqui está trazendo uma imagem de uma lembrança de um momento muito especial. Ele está trazendo a lembrança de um momento em que as coisas ou melhor, que houve uma grande vitória. Não sabemos que momento é esse, não sabemos quando esse salmo foi escrito, não temos essa informação. Mas a ideia é que ele se lembra de algo que Deus fez. E é então que ele olha para tudo isso e fala que a boca dele se encheu de riso. Não cabia na boca dele o sorriso que ele poderia ter diante da situação. E todo mundo em volta dizia, os povos diziam sobre Israel, grandes coisas fez o Senhor por eles. Por isso, e com efeito ele vai dizer, realmente, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Eu posso colocar para você uma questão aqui. Talvez você não esteja tão alegre, talvez você esteja com medo da situação, talvez você esteja entediado por ter que ficar em casa, se perguntando se é para tanto. Eu quero dizer para você, sim, nós precisamos tomar as medidas necessárias para vencer esse mal. Precisamos tomar as medidas necessárias para que isso não assole as nossas vidas. Eu digo que é infinitamente melhor a gente achar que isso aqui foi um exagero e depois a gente ficar rindo, nossa, olha como é que a gente foi exagerado, do que depois de tudo isso acontecer, a gente pensar que é um exagero e não fazer nada. E depois ver que não era um exagero e as coisas se complicarem ainda mais. Então, assim como disse um presidente de um determinado país, não vou me lembrar agora qual presidente foi esse, mas ele disse uma palavra muito sábia. Cuide-se como se isso fosse realmente um grande exagero. Cuide-se como se isso fosse realmente algo muito perigoso. Porque realmente, como nós estamos vendo, e nós precisamos nos cuidar dessa forma. Cuide-se para que haja o melhor resultado no final disso tudo. Cuide-se para que, vendo toda essa situação, possamos chegar ao final dela, olhar para trás e, assim como o salmista diz, possamos dizer também, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, nós estamos alegres. Nós nos alegramos em Deus. Nós louvamos o nome do Senhor porque Ele é fiel para conosco. Ele é fiel para com todos nós. E a sua palavra não vai faltar e não vai voltar atrás. A questão é que nós precisamos reconhecer o momento em que vivemos. Lembre-se que esse texto fala sobre um momento passado, onde havia talvez guerra, talvez doença, talvez momentos em que o povo estivesse angustiado, que o povo estivesse aflito, e eles se lembraram de quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Nós precisamos lembrar que esse agora é o momento em que nós estamos vivendo, da aflição, dos momentos difíceis, das complicações. Eu não quero dizer isso para assustar ainda mais os irmãos, pelo contrário, eu quero trazer uma palavra de motivação para você continuar se protegendo e se cuidando. Eu quero dizer para você que esse é o momento do qual nós vamos lembrar de que nós passamos por momentos difíceis, olhamos para Ele, buscamos ao Senhor e o Senhor nos livrou desse mal. Eu quero convidar você a olhar para esse momento como um momento difícil. Não como um momento simples, mas como uma situação que exige de nós total dedicação. Cuide dos seus filhos, cuide dos seus avós, seus pais. Quanto mais idosos, aprenda a cuidar deles e até mesmo, se necessário, um pouco mais de longe, para que não tenha o perigo de que você transfira para eles esse mal. Mas cuide de todos. Seja por telefone, seja pelo WhatsApp, cuide do seu próximo, do seu irmão. Não visite. Não faça visita para o seu irmão que talvez você possa pensar que ele está precisando de uma visita, de uma oração. Liga para ele. Faz essa oração pelo telefone. Não vai lá visitar ele. Tá bom? Eu gostaria também de continuar no texto quando ele diz o seguinte: restaura, Senhor, a nossa sorte. Parece que a situação não é a mesma que eles passavam antes de dificuldade, mas também não é a mesma de vitória. Eles se lembram nesse salmo de um momento em que a vitória lhes foi dada. Houve um momento difícil, a vitória foi alcançada, um momento de bênção foi alcançado na vida deles, e agora ele pede:
restaura, Senhor, a nossa sorte. Parece que há um outro momento de dificuldade, há um outro momento de luta, há um outro momento de problemas sendo enfrentados que também nós não sabemos quais são. A questão aqui é que ele está pedindo que o Senhor restaure a sorte do seu povo. E esse é o pedido que eu quero fazer junto com vocês. Essa é a oração que nós temos que colocar agora. Essa é a nossa oração que devemos fazer todos os dias. Restaura, Senhor, a nossa sorte. O texto diz como as torrentes no Negueb. Negueb é um deserto em Israel, onde não chove grande parte do ano, e dependendo da situação ou do lugar, não chove por mais de ano, dependendo da época. A questão aqui é, o texto está dizendo, o salmista está cantando, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Restaura a nossa sorte como a chuva que cai no deserto. Porque quando a chuva vem para o deserto, ela não vem como uma chuvinha qualquer. Ela não vem como um chuvisco ou uma garoa. Ela vem com uma força intensa e ela vem limpando e trazendo um renovo sobre o deserto, que antes era seco e agora está podendo ficar úmido novamente. Agora, quando a gente olha para esse texto, ele termina dizendo dois versículos que vão trazer para a gente um conforto para esses dias de dificuldade. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. É aqui que eu quero deixar para você encerrar essa mensagem. Não uma mensagem muito longa, mas quero trazer para você apenas esse conhecimento. Nós estamos passando por um momento difícil. Estamos passando por um momento em que nós precisamos nos resguardar, que nós precisamos nos guardar. Abençoe a vida dos seus irmãos. Ore pela sua igreja e faça como o salmista. Acredite que esses tempos melhores virão e ore ao Senhor pedindo, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. E ele termina dizendo o seguinte, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Lembre-se, esse é o momento do choro. Esse agora é o momento em que nós vamos viver esse momento de choro, de lágrimas, de dificuldades, mas haverá um momento em que nós vamos colher com júbilo, com alegria nos lábios, gritando aleluia, glórias a Deus, porque o Senhor restaurou a nossa sorte. Nós podemos agora andar chorando dentro de casa. Estaremos dentro de casa ainda meio que com essa complicação nas nossas vidas. Mas confia no Senhor. Haverá um momento de júbilo na ceifa. Haverá um momento de júbilo para você trazer os seus feixes. Haverá um momento de alegria quando você vai poder pegar tudo aquilo que o Senhor fez na sua vida e vai poder agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. É momento de orarmos. É momento de nos dedicarmos à oração, ao jejum, à leitura da palavra, ao cuidado da família, à intercessão pelos nossos próximos. Eu confio em você, meu irmão. Clamo a Deus pela sua vida. Estou aqui orando por você e a cada dia que o Senhor possa guardar o seu coração. Amém? Força no seu coração, na sua mente também. Não deixe que esses dias deixem você aflito, angustiado, mas confia no Senhor. Descansa nele e saiba que Ele estará com você em todo esse tempo. Vamos orar ao Senhor? Pai eterno, eu te agradeço por mais esse dia, que a tua presença, a tua graça e a tua misericórdia são conosco. Te agradeço, Pai, porque em tudo o Senhor nos tem abençoado. E pedimos, Pai, que o Senhor possa nos livrar desse mal. Restaura, Senhor, a nossa sorte. O nosso país tem entrado, ó Pai, nesse momento difícil e queremos pedir que nenhum mal venha assolar as nossas vidas. Que nenhum mal venha alcançar os nossos corações. Que nada de mal, ó Pai, venha alcançar a nossa saúde. Guarda, Deus, os idosos da nossa igreja. Guarda, Senhor, as famílias da nossa igreja. E que todos nós possamos caminhar, ó Deus, seguros de que o Senhor está conosco. Mesmo na tribulação, mesmo na angústia, mesmo diante da praga que assola a nossa nação. Pedimos que o Senhor nos conduza a uma vitória, a uma bênção e a um momento em que poderemos olhar para trás e nos alegrarmos com tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Te agradecemos, Deus, por mais esse dia. Te louvamos por esse culto, mesmo que distante em nossas casas, aqui podemos agradecer ao Senhor, que estamos todos seguros. Obrigado, Senhor.
Abençoa, Pai, as nossas vidas, os nossos corações. Abençoa toda a sua igreja. É no nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida agora e por todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, fiquem com Deus. Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço a todos e que a presença do Senhor seja contigo. A mão do Senhor te abençoe em nome de Jesus. Ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Ver, é pela fé que vou viver, em cada prova suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Ressoar, irei com ele me encontrar e com os salvos cantarei.